Podcast Conhecendo Jesus é um oferecimento de Mercado Vieira, onde seu dinheiro rende mais. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a esse podcast, que é o podcast Conhecendo Jesus. Hoje esse episódio está repleto de novidades. Primeiro, você pode perceber que o podcast está de casa nova, num cenário novo, incrível e lindo. E você deve estar se perguntando por que não é o pastor Guilherme que está aqui apresentando, falando com você. Calma, que ele está aqui com a gente. Mas hoje ele me deu a honra de estar aqui conversando, batendo um papo com ele e fazendo perguntas. Então hoje você vai conhecer melhor ainda o apresentador desse podcast, conhecer o propósito desse podcast e essa história incrível. Pastor, seja bem-vindo ao seu podcast. Você está em casa, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Gabriel. Obrigado por essa oportunidade. Você que está nos assistindo, né? Você é acostumado a me ver do outro lado da cadeira, mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né? Um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho também sobre esse podcast, sobre essa direção que Deus me deu, né, nesse tempo. E eu creio que é uma direção que veio do céu mesmo, né? Até porque a gente tem procurado obedecer a voz de Deus, né? Então a gente está aqui para compartilhar e somar no reino. Pastor, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra poder estar aqui mais uma vez. Parabéns pelo avanço, pelo cenário novo, que Deus abençoe, dê o crescimento e que você possa sempre estar avançando nisso. Lembrando para você que o nosso foco aqui no podcast é realmente levar o reino de Deus, criar esse ambiente para que você possa conhecer melhor Jesus através de pessoas, experiências e histórias incríveis. Então você já pode se inscrever no canal e você também pode compartilhar com seus amigos, colegas, manda para todo mundo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Vamos lá então, pastor? Bora lá, vamos lá. Eu vou tentar fazer igual você, porque você é fera, né? Nada disso. Pastor, eu queria começar pedindo para você se apresentar para o pessoal, contar um pouco de quem é o pastor Guilherme, da sua história, um pouco da sua trajetória, do que te trouxe até aqui. Então você podia começar se apresentando melhor para a gente? Amém, presbítero, amém. Então, eu sou filho único, né, da minha mãe e meu pai. Hoje eles não convivem juntos, né? A gente veio de outro estado com a direção de Deus para cá. Eu não conhecia Jesus, né? Não era cristão de berço, nada disso. Uma hora eu vou ter oportunidade de contar aqui, né, meu testemunho. Mas a gente veio numa direção de Deus, né? Há 5 anos, vai fazer agora 7 anos que a gente está aqui, né? Congregando na mesma igreja. E Deus, ele tem nos direcionado, né? Hoje eu sou casado, né? Tenho a minha esposa, a pastora Priscila. Tenho 2 filhos, o Bernardo e o Otávio, né? Que são bênçãos de Deus na nossa vida. E a gente tem avançado dia a dia no propósito ao qual o Senhor nos trouxe para cá, né? E eu costumo falar assim que Jesus, eu tive um encontro com Cristo, né? Eu tive um encontro de fato com Cristo. Eu costumo olhar para Paulo, claro que a gente não se compara, né, com aquele encontro que ele teve em Damasco e até porque a gente não se compara com ninguém. Mas eu costumo olhar para aquela passagem quando ele se encontra com Jesus lá no caminho para Damasco. E foi mais ou menos assim a minha vida, a minha conversão, né? Do nada eu me encontrei com Jesus, né? Do nada, né? Jesus me encontrou. E nesse encontro nunca mais eu consegui olhar para trás, nunca mais eu consegui desejar outra coisa a não ser Jesus. E com isso ele nos deu essa... Depois eu vou falar um pouquinho, né? Ele nos deu essa direção sobre o podcast. E, enfim, esse é o Guilherme, né? Hoje eu sou pastor auxiliar, né? Da Igreja SEM, Centro Evangélico Missões. Muito feliz, né? Com o ministério. E vamos avançar cada dia mais. Legal, porque enquanto você falava, pastor, eu me lembrava de quando vocês chegaram ali na igreja, do começo, e como foi muito rápido o processo de Deus na vida, né, tanto do Senhor como da pastora Pri também. E engraçado você citar Paulo, porque Paulo foi da mesma maneira, né, dado a urgência do chamado, o processo foi muito rápido. E é muito gratificante a gente poder acompanhar o crescimento e ver, né, hoje já um pastor e que a nível de igreja é influente, ajuda muitas pessoas e agora com o podcast saindo da bolha, né, e chegando a tantas pessoas, muito legal. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, como é que surgiu a ideia do podcast? Foi algo que surgiu no seu coração ou foi uma direção totalmente que Deus te deu? Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Então, presbítero, eu tive antes de conhecer Cristo, eu tive de fato uma vida um pouco
perdida e dolorosa assim no mundo, né? Como eu falei ali, quando Cristo ele me encontrou e eu tive essa conversão, eu comecei a ter um desespero muito grande por ele. Eu queria conhecer quem é ele, quem é esse Jesus. Eu preciso conhecer ele. Porque até então eu tinha tido um encontro com ele, eu recebi ele como Senhor e Salvador da minha vida. Para ter noção, eu tava num desespero tão grande, né? Tava num desespero tão grande que eu fui até um pastor, eu não sabia que ele era pastor. Eu vou contar isso no testemunho. Me falaram que ele era um benzedor. E eu cheguei até esse homem, né? E quando eu cheguei até esse homem, ele olhou para mim e disse: se não foi o próprio Deus, ele disse, se foi o próprio Deus que te trouxe aqui, não há homem que pare de pé na presença dele. Uau. E ali eu tive esse encontro. E quando eu tive esse encontro, toda semana eu ia lá, recebia oração, ele ministrava a palavra comigo, e eu comecei a ter um desespero em conhecer esse Jesus. E assim foi e continua sendo até hoje. Eu quero estar sempre perto, eu quero estar junto dele, eu quero fazer as coisas que agradam ele. Às vezes a gente erra, é claro, né? Então, a partir de aí, a nossa vida começou a dar um salto muito grande. E falando agora também ministerialmente, a partir dessa sede, dessa vontade, né? E tudo aquilo que eu passei lá atrás, isso, de qualquer forma, eu não vou conseguir pagar o que Jesus fez na cruz por mim. Eu quero que você entenda, você que está em casa, nada que eu fizer, nada que você fizer, vai conseguir pagar o que Jesus fez na cruz, sabe? Jesus nos comprou com alto preço de sangue. Então nada, mas assim, ó, eu quero mostrar esse Jesus para as pessoas. E nisso eu tenho uma direção depois de muito tempo. Agora, no ano passado, eu tive uma direção de Deus. E eu comecei a fazer algumas lives no Instagram. E eu fazia live ao vivo no Instagram e o pessoal entrava e uma pessoa aceitou Jesus em outro estado. E eu digo, Jesus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo e disse assim, ó, é sobre isso. É sobre da onde eu te tirei e aonde eu quero te levar para que pessoas conheçam o meu nome. E aí veio esse negócio do conhecendo Jesus. Eu digo, Senhor, mas o que o Senhor quer de fato? Né? O que eu tenho que fazer de fato para isso? E num dia, muito rápido aqui, num dia eu recebi uma mensagem de um amigo meu, isso faz antes um pouquinho de começar o podcast, da minha cidade, e ele me mostrou um fato que estava acontecendo com ele. Ele se envolveu com pessoas que, de fato, no passado eu também me envolvi, e essas pessoas foram fazer uma visita na casa dele. E naquela visita houve troca de tiros e ele falou aquilo pra mim e na hora o Espírito Santo falou comigo. Você viu de onde eu te tirei? Viu de onde eu te tirei e o que eu quero fazer através da tua vida? E eu me peguei em pranto, porque era um dia que eu ia ministrar na igreja, um dia que eu ia levar uma palavra pra igreja. Eu tava indo no carro e eu comecei a chorar, minha esposa, eu quase que entreguei o carro pra ela. Comecei a chorar desesperadamente. E ele disse, é sobre isso. É sobre as pessoas conhecerem o meu nome. E dali veio o podcast Conhecendo Jesus. Uau. Então foi de fato uma inspiração divina, né? Foi um fato que o Espírito trouxe para gerar esse desejo. E é legal porque às vezes tem coisas que vêm do desejo do nosso coração, né? Mas tem coisas que é o próprio Deus que nos instrui para fazer. E eu acho que você já até meio que respondeu, mas para até complementar e discorrer um pouco melhor, para ficar muito claro para as pessoas aqui qual que é a intenção do podcast, né? Porque é tudo muito legal, né? Tem toda uma identidade, mas eu sei que no seu coração cada episódio aqui tem um propósito, uma intenção. Então eu queria que você falasse para a gente qual que é a intenção e sobre qual público que o podcast tem o foco de alcançar. Sim. Amém. Amém. A intenção, presbítero, desse podcast é realmente que as pessoas conheçam quem realmente é Jesus. Né? O Jesus da Bíblia, o Jesus que está aqui, o Verbo. Né? E o interessante falar nisso, assim, o público, né? Hoje a gente... Por que os temas são diferenciados, né? Porque hoje a gente tem um público diferenciado. Hoje, por exemplo, nós falar num tema família. Hoje nós temos pessoas que estão passando dificuldades familiares e às vezes não conseguem chegar até a igreja. Então, a intenção do podcast é que essa pessoa ela tenha um ânimo e que ela possa agora sim chegar até a igreja, ou ela possa ir até lá. Estou dando um exemplo aqui de família, né? E um exemplo de chegar até a igreja. Assim como diversas outras situações, né? Mas quando o podcast foi criado ali, Deus trouxe ao meu coração isso, Deus falou com a minha esposa.
E eu estava muito aflito e preocupado, e eu disse, Senhor, eu quero que pessoas vejam. Eu não quero ganhar nada, eu não preciso ganhar nada, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Então, assim, eu quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que as pessoas conheçam o Senhor. Mas assim, ó, eu não estou conseguindo, como que eu faço? E o Senhor falou com a minha esposa, e o Senhor falou para minha esposa assim, ó, não precisa levar ninguém de relevância. Porque quem vai dar o crescimento sou eu. Amém. Ele falou isso. Então, assim, aí eu entendi que a intenção estava certa, que vinha da parte de Deus isso, né? Então, assim, ó, qual é o público? É todas as pessoas que estão em Cristo e que não estão em Cristo. Tem muitas pessoas, presbítero, que não chegam até Jesus por conta da religião, da religiosidade. E o podcast, a intenção do podcast é que essas pessoas não conheçam a religião, elas conheçam o próprio Jesus. Amém. É nele que vai acontecer as coisas, é nele que vai haver libertação, é nele que vai haver cura. Né? Por exemplo, tem pessoas que talvez não sabem. Há poder na palavra do Senhor. Né? A nossa pastora fala muito sobre isso. Há poder na palavra do Senhor, e é verdade. Por exemplo, está escrito que as enfermidades foram levadas na cruz. Sim. Né? Está escrito. Então, assim, as pessoas precisam entender que está escrito e eu posso fazer isso. Eu posso, com a palavra, né, ser curado, ser liberto. Então, a intenção do podcast é realmente essa, sabe? É a profundeza de conhecer realmente quem é Jesus e não a religião. E é uma ferramenta poderosíssima para isso, né? Muito. A comunicação, as redes sociais. Muito, muito poderosa. E, pastor, indo um pouco além de estatísticas, números, né, pessoas, como é que o podcast tem impactado a vida das pessoas? Certamente chegam testemunhos até você, né? Sim. Então eu queria saber como é que o podcast Conhecendo Jesus tem hoje impactado a vida das pessoas que assistem. Sim. Eu quero só, antes de responder ali, eu quero voltar um pouquinho da intenção, né, do podcast, né? Eu sempre falo no começo que a intenção não é discutir teologia. Né? Eu estudo, eu gosto, né? A gente faz cursos, estuda teologia e tudo mais. Não é a intenção do podcast. A intenção do podcast, como eu falei, é conhecer Jesus na sua profundidade. E claro que para isso eu preciso estudar. Com certeza. Só que assim, ó, eu respeito, eu quero que você entenda, você que está em casa. Eu respeito, esse podcast respeita, tá? Nós não estamos aqui para discutir ou debater teologia. Nós estamos aqui para te mostrar a verdade, aquilo que está nas escrituras sagradas. E você tem total direito, né, direito e dever de ler as escrituras. Né? Eu lembro daquele povo que estava em Bereia, né? Sim. Os berianos, né? Paulo, ele estava ali lendo as escrituras e eles estavam folheando para ver se ele estava falando. Então você que está em casa, entenda isso. Por mais que seja um podcast, que seja no YouTube, ou seja, não seja dentro de uma igreja, você tem aí a sua Bíblia ou o seu celular, hoje é muito fácil. Né? Essa ferramenta, esse canal é muito fácil para alcançar. Então abra, não deixe de examinar as escrituras sagradas. Essa é a intenção do podcast, né? Mas voltando ali à pergunta, né? Do impactar pessoas... Isso é algo que me chama muita atenção, presbítero, assim, porque muitas pessoas me conheceram o meu passado. Então, até então, elas conheciam o Guilherme, o passado dele. Né? Eu costumo falar que foram muitas pessoas que eu machuquei, não só fisicamente, mas talvez verbalmente, né? Talvez a gente gosta muito de falar assim, de repente até trapaceei algumas pessoas. Então, as pessoas conheciam esse Guilherme. Mas e hoje, sabe? Não por causa só do podcast, mas do demonstrar o caráter em Cristo. Né? Demonstrar aquilo que Cristo quer fazer através da minha vida. Né? Então, assim, ó, eu vejo pessoas me chamam, a minha própria família, né? A própria família vê isso, né? A minha mãe fica impactada, assim, de ver. Ela fica em choque, assim. Ela me manda mensagem, quando que vai sair? Eu quero ver. Porque, assim, ela também me conheceu. Né? Como os meus amigos, enfim... Né, colegas. Então, assim, tem impactado muitas pessoas esse podcast. Hoje a gente não tem aí 2.000, 10.000 pessoas inscritas, porque é um trabalho passo a passo, né? Um processo. E a honra e a glória que seja dada a ele, não é nada a nós, né? Então, assim, se ele quiser que eu ministre hoje, nós ministramos aqui no podcast para 100 pessoas, amém. Para 5, para 10, eu fiz live para 5 pessoas ao vivo e uma pessoa entregou a vida para Jesus.
É É ele isso. que faz, né? É ele. Então assim, eu gosto muito, tem uma passagem na Bíblia que para mim é essencial. João 15:5. Sem mim nada podereis fazer. Desde a minha conversão até agora, essa é a palavra que eu trago para mim. Eu posso ser o maior estudioso, eu posso ser o maior entendedor de tudo. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então nós temos alcançado pessoas de outro estado, né? De outro estado. Uau. E assim, ó, eu creio assim, né? Não recebi feedbacks ainda. Nós temos amigos fora do Brasil também. Pastores que saíram daqui e foram para lá, eu creio que estão acompanhando também. Mas enfim, é sobre isso, sabe? Estamos impactando aos pouquinhos. Amém. E antes de ir para a próxima pergunta, eu quero lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Te desafio aí a mandar o link desse episódio para pelo menos 10 pessoas, pode ser? Glória a Deus. Pastor, eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual que é o objetivo futuro? O que o senhor sonha para o podcast? O que o senhor almeja quando se trata do podcast Conhecendo Jesus? O que você sonha? Amém. Eita, pergunta. Essa pergunta é bacana, assim. Porque, assim, quando surgiu, né, que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, é muito interessante, presbítero, ressaltar que, assim, ó, tudo que eu tenho do estúdio, né, tudo que eu tenho das coisas que eu tenho hoje, o Espírito Santo usou pessoas para ofertar. Então, às vezes, as pessoas não acreditam em oferta, não acreditam nessa linha, né? Quando vai falar em oferta, as pessoas se fecham. Mas assim, ó, as pessoas ofertaram na minha vida. Por quê? Porque eu sou bom? Não, não é por isso. As pessoas ofertaram na minha vida porque é uma direção do Espírito Santo. Então a gente tem um objetivo para chegar. Né? O objetivo principal, né, é que o maior número de pessoas subam na vinda de Jesus para o céu. Que no arrebatamento, o maior número de pessoas vão estar no céu. Amém. Esse é o objetivo principal do podcast. Né? É claro que a gente agora tem os objetivos que são, como se diz, paralelos, né, para chegar nisso. Né? Eu sonho aí em ter um estúdio meu, um estúdio que eu possa não só gravar o podcast, mas gravar algumas lives, né? Gravar algumas coisas que eu estou sempre estudando e estou sempre preparando uma palavra ou outra para trazer para o pessoal, para os irmãos, né? Então, assim, ó, esse é o objetivo. O objetivo é avançar nessa área, avançar nisso, avançar em ter um estúdio. Mas o principal é não esquecer das almas. Esse é o principal objetivo do podcast Conhecendo Jesus. Até porque, assim, quando vem esse nome no meu coração, eu gosto muito de falar isso, porque, assim, ó, que ele seja exaltado. Né? A nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos apontar para Cristo, porque é dele que vem. É dele que vem a salvação. É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Talvez você que está em casa não conheceu Jesus ainda numa profundidade de entender que é dele que vem a salvação. Não existe outro nome que está acima do... O nome dele está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus. É ele, Jesus. Por que eu falo isso, presbítero? Porque assim, ó, não é fácil falar de Jesus. Se disser que é fácil falar de Jesus, não é fácil. Porque assim, ó, montar uma estrutura dessas aqui, tudo bonitinho, nós tá aqui arrumado e tudo... Isso até pode ser fácil. Mas agora, aquilo que vem espiritualmente sobre as nossas vidas... Sim. Né? Porque assim, ó, vamos voltar lá no princípio de tudo, né? Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Né? O homem foi feito, então... Deus é espírito. Concorda? Deus é espírito. Sim. Então, assim, ó, como que nós vivemos hoje? Nós precisamos entender que nós temos que discernir as coisas espirituais. Nós estamos no espírito. E é isso que me chama a atenção. Porque além de o objetivo ser levar as pessoas para Jesus, levar para morar no céu, ter um cenário novo e tudo mais, é entender que eu preciso trilhar esse caminho passo a passo para chegar no objetivo. E eu preciso enfrentar algumas coisas. Tem pessoas que desistem, presbítero. Pessoas que desistem da caminhada. Desistem porque a caminhada ela é árdua. Ela é pesada. Eu tô falando com um homem de Deus que tem um testemunho lindo. Então tem pessoas que, logo que vem a tempestade, a pessoa desiste. Ela desiste daquilo e ela não quer mais. E acho que nós vamos falar um pouco depois sobre isso também. Nós podemos falar sobre isso. Mas enfim. Então o objetivo é esse. Levar o maior número de pessoas para morar com Cristo no céu. E eu também quero estar junto, né?
Não, isso serve, é muito bacana, porque serve para encorajar as pessoas que estão em casa também, Verdade. né? Quando você falou que Deus providenciou tudo para o podcast, Tudo. isso nos fala de um Deus que te dá a missão, te chama para algo, te promete algo, é o mesmo Deus que te dá todas as ferramentas, né? Ele Verdade. providencia tudo. Então, às vezes, Deus te deu uma palavra, te deu uma direção, e você está desencorajado a fazer isso, porque na sua cabeça isso é até uma utopia, né? Geralmente, a promessa não combina com a realidade, Verdade. né? E isso é o maior sinal de que, de fato, foi Deus que falou e é Ele que vai fazer. Então, talvez Deus te dê uma direção e você tá falando, mas eu não tenho nenhuma ferramenta, eu não tenho conexões, eu não, né? Como é que eu vou fazer um podcast se eu não conheço ninguém influente, né? E às vezes a gente coloca várias desculpas, como Moisés fez, para não executar aquilo que Deus nos mandou. Mas que esse episódio, esse podcast sirva também de exemplo e que sirva para te encorajar. Quando você decide no seu coração obedecer uma direção que Deus te deu, automaticamente ele provê tudo que precisa. Boa parte disso já está dentro de você, né? Ele já colocou dentro de você. E as ferramentas, e se precisar de conexões, ele também vai prover. Então, se levanta daí e vai fazer o que Deus te mandou, amém? Glória a Deus. Em presbítero, agora só voltando um pouquinho aqui, eu queria Claro. até comentar dessa guerra espiritual, né? Que a gente sabe que é uma guerra no mundo espiritual. Sim. Nós estávamos vindo, eu e meu filho Bernardo, o menor, né? E a gente foi procurar um cabo HDMI para comprar. E eu fiz a volta, assim, na principal lá da minha casa, assim, e a gente encostou no estabelecimento. E eu entrei e deixei ele no carro. Só que eu deixei ele no estacionamento. Eu só ouço o barulho, né? De uma moto batendo num carro, justamente aonde a gente fez a volta. Justamente, só que porém, né, antes de sair de casa, eu disse, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. A não ser aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, né? Mas assim, o que eu te peço? Vai na frente. Nos livra de todo acidente na ida, no caminho. Nos livra de todo mal, sabe, Senhor? Repreende esses demônios que não querem deixar que a gente chegue lá para falar do teu nome. Por isso que eu digo, falar do nome de Jesus não é fácil. Sim. Né? Então, assim, Satanás vai sempre tentar que você não fale. Ele vai sugestionar, ele não pode impedir você, mas ele vai sugestionar algumas coisas, vai criar situações. Né? Até em outro podcast a gente falou com o pastor Juliano. Então, assim, ó, isso é interessante o pessoal saber que não é fácil a caminhada, mas vale a pena. Vale a pena. Aqui tá um testemunho vivo de que vale a pena andar nos caminhos de Jesus. Amém? Amém. É isso aí. E legal você falar disso, porque já casa com a próxima pergunta que eu vou te fazer. Faz quanto tempo que o podcast começou? Mais ou O menos? podcast começou nós temos acho que hoje é a 11ª, já fazem aí uns 2 meses, 3 meses. Ah, já tem um tempinho, Já. então. E nesse tempo, pastor, alguma vez você pensou, eu vou desistir, eu acho que eu me equivoquei, isso não é pra mim, eu vou desistir. Alguma vez você pensou assim? Então, o que acontece, presbítero? Eu até já pensei, mas eu vi uma situação que era da boca para fora. Era algo que não era proveniente de Deus isso. Porque assim, ó, o que acontece? Quando eu resolvi fazer o podcast, que veio essa direção do céu, eu tinha certeza, eu ouvi Deus falar. Eu ouvi em meu coração, ele bradou e falou no meu coração, ele disse, é assim, é dessa forma. Então, assim, vontade de desistir, muitas coisas acontecem. Sabe, teve vezes assim que, por exemplo, da outra vez, tadinho do Otávio teve que mexer em tudo, né? O Otávio tá aqui conosco, teve que mexer em toda a gravação porque não dava, e aquele dia foi um dia estressante. Eu disse, meu Deus, eu não vou fazer mais. Mas logo o Espírito Santo me lembrava da promessa. Logo o Espírito Santo falava comigo. Então, assim, eu desisti sim, dava vontade. Sempre vai vir essa vontade, essa sugestão, né? Mas quando eu penso em desistir, eu entendo a promessa. Quando eu penso em desistir, eu entendo que não é fácil alcançar a promessa. Então, se ele diz que pessoas vão conhecer o nome dele através desse podcast, existe uma promessa. E não é sobre mim, sobre a minha vontade. É a vontade dele. Então, se eu exercer a minha vontade, de nada vale. Então, agora eu preciso exercer a vontade do Pai. Então, assim, eu pensei em desistir, já pensei. A minha esposa esteve ali orando comigo, disse, não vai desistir, vai fazer. Outras pessoas, não, vai fazer, nós vamos ajudar, vamos fazer. A gente sabe que a gente precisa de toda uma estrutura. Não é fácil. Precisa de pessoas, de mão de obra, de tudo.
né? Então, assim, às vezes dá essa vontade de desistir. Mas nós vamos perseverar em direção ao alvo que ele nos deu, né? E esse alvo é entregar a vida de pessoas para ele. Amém. Pastor, me ocorreu mais uma pergunta aqui, porque o Espírito Santo me falava que nesse episódio algumas pessoas vão assistir, enquanto elas estiverem nos assistindo, o próprio Deus vai fazer elas lembrarem de projetos que estão paralisados, que Meu o próprio Deus. Deus deu. E nessa fase, entre você ouvir a promessa e você decidir executar, passa muita coisa na cabeça. Eu lembro que antes de eu começar com a marca, a Nabi, eu pensava assim, e se eu começar e der errado, o que as pessoas vão falar? Tipo assim, eu sabia que era fogo de palha, eu sabia que isso aí não ia dar em nada. Então eu já pensava o que as pessoas vão pensar se der errado. Você já pensa logo, né, no dar errado. E isso, às vezes, paralisa muito as pessoas. Paralisa. Então, eu queria te perguntar se teve essa fase de ficar pensando, meu Deus, mas eu vou começar um podcast, o que as pessoas vão achar de mim? E se não der em nada? Teve essa fase? E se teve, qual que foi a ferramenta que você usou para romper com isso? Perfeito, perfeito. Então, é assim, ó, na verdade, assim, eu sempre não gosto de botar a culpa no inimigo, nunca, né? Porque assim, ó, não adianta. Porque assim, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Sim. Né? Ele pode estar de redor, pode dar. Se a gente souber quem está em Cristo, a gente está firmado na base, na estrutura que é Cristo, na pedra, tá tudo certo. Sim, né? Várias vezes assim, por que eu me questionei? Mas quem sou eu? Sabe, para fazer isso? Tem tanta gente boa aí para fazer isso. Sabe, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar lá na minha cidade, de onde eu saí? As pessoas vão dizer, como eu já ouvi. Uma vez antes de eu subir para ministrar no altar, eu recebi uma notícia de um familiar meu mesmo. Familiar meu, eu não vou nem citar, porque não há necessidade. E ele disse assim, tá lá em Santa Catarina, virou pastor, tá roubando os outros. Então assim, eu fiquei, até por certa parte me paralisei. Porque assim, o que as pessoas vão pensar? Que eu tô querendo me aparecer com um canal no YouTube ou algo desse tipo, né? E isso por um tempo até me paralisou. Por alguns dias me paralisou. Mas a questão é o seguinte, presbítero. A questão é que, vou voltar lá na promessa, né? Eu lembrei da promessa. Mas eu usei uma ferramenta chamada entrega. Eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu disse, Senhor, em oração, eu falei para ele, essa ferramenta oração chamada entrega. Eu disse, Senhor, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu o projeto. É o Senhor que se responsabiliza, não sou eu que vou fazer. Né? E com isso aquilo foi destravando. Só que eu comecei a ver um avanço nesse projeto. Eu comecei a ver e borbulhar dentro de mim, eu comecei a queimar. Aquilo começou a queimar dentro de mim. Porque assim, hoje muito fácil E sabe o que me chamou, vou voltar um pouquinho, o que me chamou a atenção foi o seguinte, às vezes eu tô dentro da igreja, né, e eu amo assim ministrar na igreja e tudo, né, costumo falar que eu não sou muito um pastor de púlpito, né, mas eu amo ministrar assim, e às vezes você tá dentro da igreja, você tá ministrando ali para 100, para 200 pessoas, e às vezes você olha, a pessoa ainda não tá travada, ainda a mensagem foi, a pessoa não recebeu, e no podcast não é diferente, né. Então, assim, quando vinha essas frustrações, mas ninguém hoje aceitou Jesus, mas ninguém hoje comentou que foi liberto, alguma coisa que vem essa sugestão, eu sempre tentei colocar em prática. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai fazer. Então, a ferramenta para isso, a ferramenta para destravar essa área, é realmente confiar no Senhor. Confiar nele, a confiança nele. Nós precisamos confiar nele. Não sei se essa é a resposta. Não, é bem isso mesmo. Muito bom. Ideal ali, mas é a confiança. E nós vamos daqui a pouco para as considerações finais, mas antes eu quero fazer um jogo aqui. Eita glória. É o seguinte, como é que vai funcionar? O famoso bate-bola. Eu vou te falar alguns tópicos e aí você vai ter que responder o que esses tópicos significam em uma palavra só. Nada mais que uma palavra. Mas tem tempo para pensar ou não? Bate-bola. A Deus. primeira palavra que vier na mente. Ai, meu Deus. Mas vai ser facinho. Então eu falo, é o tópico, e você responde com uma palavra o que isso significa. Primeiro, Pastor Guilherme.
Vamos lá, o que veio na mente. Meu Deus. Volta e nós vamos começar de novo. Vamos lá. Tá. Ah. Eu explico de novo ou não precisa? Não precisa explicar. Vamos Tá. lá. Então vamos lá, vou começar de novo o nosso bate-bola. Pastor Guilherme, primeira palavra que vem na mente. Brincalhão. Tá. Jesus. Amor. Igreja. Vida. Pastora Priscila. Amada. Família. Tudo. Chamado. Precioso. Por último, podcast Conhecendo Jesus. Alvo. Aí você é muito bom nisso. Travou na primeira, mas depois foi. Boa. Pastor, muito bom. Eu acho que o pessoal conseguiu entender um pouco melhor o propósito do podcast, né? E conhecer melhor também a sua história, o que Deus tem feito na sua vida. E nós que estamos aqui assistindo tudo que Deus tem feito, o nosso coração se enche de alegria e de esperança. Então eu queria pedir para o senhor dar uma consideração final, algum conselho, né, algo que Deus tem falado com o senhor, para quem está nos assistindo hoje, a sua consideração final desse episódio. Amém. Glória a Deus. Então você que está nos assistindo em casa, eu queria deixar algo para você aqui. Você que tem projetos, né? O presbítero falou ali, projetos que estão parados, aquilo que Deus entregou para você. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe com o que os outros vão dizer, né? Às vezes até as pessoas de dentro da nossa casa, e não é por mal que elas fazem, não é por mal que elas criticam, não é por mal que elas dão opiniões, não é nada disso. Às vezes acontece. Então assim, não desista dos projetos que Deus colocou na sua vida. Porque se Deus deu a direção, Ele é fiel para cumprir até o final. Ele não desiste nem de mim e nem de você. A questão é, e esse é o conselho que eu quero deixar no podcast hoje, obediência à palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir, você precisa só obedecer a Ele. Eu lembro de Abraão, né? Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não questionou, ele foi. Então a obediência nos traz direção e nos leva ao alvo. Então eu quero deixar para você nessa noite, essas são as considerações finais, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Presbítero, obrigado. Eu que agradeço, pastor, mais uma vez uma honra poder estar aqui, tá? Espero que eu tenha feito meu papel aqui. Não chegou aos pés aqui do apresentador, mas eu me esforcei, hein? Me pegou no bate-bola ali. Você viu? Tirei uma carta da manga. Gostei, tá? Vou colocar. Legal. Gostei. Mas então é isso, gente. Deus abençoe. Eu vou passar pro apresentador oficial aqui e ele vai terminar o episódio de hoje, tá? Deus abençoe. Obrigado por nos assistir. Fica com a gente que vai ter muita novidade. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, você vai receber notificações, compartilhe, né, esse podcast para outras pessoas e eu creio que o nome do Senhor será exaltado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.